Começando mais um momento literário de hoje, vamos tratar sobre o pré-modernismo, período que vai de 1902 a 1922. E aí a gente vai seguir aquela estratégia metodológica, né? Falar sobre o contexto histórico, o que é que estava acontecendo no mundo, o que é que estava acontecendo no Brasil, as características e principais autores. Bom, então assim, começando esse momento, vale esclarecer que o pré-modernismo ele representa na literatura brasileira um período de transição, já que de um lado ainda se faziam fortes as tendências artísticas do realismo, do naturalismo, do simbolismo e do parnasianismo, movimentos iniciados na segunda metade do século XIX. E de outro lado, se faziam presentes também escritores e artistas que apresentavam em suas obras os indícios do que viria a resultar na Semana de Arte Moderna de 1922. Quais são as características do pré-modernismo? Os autores do pré-modernismo brasileiro, apesar de apresentarem em seus romances traços característicos do realismo e do naturalismo, e em suas poesias elementos do simbolismo, fizeram sobressaírem-se dois aspectos como marcas típicas do movimento em questão: a abordagem da realidade brasileira e o uso da linguagem. Sobre a abordagem da realidade brasileira, os escritores do pré-modernismo preocupavam-se com assuntos ligados ao cotidiano dos brasileiros, ou seja, interessava a eles o dia a dia da população, o que resultava em obras de caráter social. Há que se ressaltar que no realismo e no naturalismo também interessava a seus autores a realidade. Porém, a que era almejada no século XIX, dizia respeito ao real universal, intimamente ligado ao homem, ou seja, a realidade inerente a todo ser humano. E sobre o uso da linguagem, os autores pré-modernistas buscaram a construção de uma linguagem simples e coloquial, o que será a principal bandeira estética do modernismo de 1922. Dos autores pré-modernistas, Lima Barreto foi o que mais se destacou nessa tentativa de escrever obras em uma linguagem acessível, próxima à oralidade corrente no país. Essa tentativa do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicada em 1915, de escrever em uma linguagem simples, muitas vezes alheia às normas do português padrão, entre aspas, porque se o Lima Barreto coloca pra gente a questão do português coloquial, deve ser porque faz a gente refletir, na verdade, deve ser porque a língua mais utilizada é a coloquial. Contudo, muitas vezes alheio a essas normas do português padrão, resultou em críticas no período em que ele escreveu, principalmente vindas de intelectuais e autores parnasianos. São autores do pré-modernismo: Euclides da Cunha, nascido no Rio de Janeiro, esse autor notabilizou pela publicação em 1902 da obra Os Sertões, livro em que narra as experiências vivenciadas por ele na Guerra de Canudos, ocorrida no interior da Bahia entre 1896 e 1897, onde atuou como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Vale destacar que para as ciências sociais, entre a ponte construída entre a literatura e a sociologia, esse é um livro muito, muito, muito importante, no qual, ao lançar o olhar sobre ele, se percebe a questão da etnografia. Que é isso, É o eu escrevendo, algo que foi bem mencionado. Então, em Os Sertões, o autor, embasado em teorias científicas vigentes na época, como o determinismo, o positivismo, além de seus conhecimentos de sociologia e de geografia, procurava não só escrever o que via na Guerra de Canudos, mas também explicar com o auxílio dessas áreas do conhecimento o que ocorria no interior baiano. Nessa obra, expressando forte preocupação com o lado social do cotidiano do homem comum, uma das principais características do pré-modernismo
Euclides da Cunha analisa a Guerra de Canudos como um fato decorrente do isolamento político e econômico vivenciado pelo sertão nordestino. O autor, portanto, contesta a versão oficial, segundo a qual os moradores de Canudos tinham o intuito de destruir a República. E aí tem um trecho dessa obra, né, dos sertões, que se nota a preocupação do autor com a dimensão humana. Vou apenas citar um trechinho que a gente escuta tanto, né? E que muitas vezes se esquece que foi o Euclides que escreveu. Ele diz assim: o sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem prumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. E aí a gente chega a um outro autor, sou suspeita para falar nesse autor, é o Lima Barreto. Lima Barreto era carioca, escritor de origem humilde e descendente de negros escravizados. É considerado um dos principais autores pré-modernistas brasileiros. Autor de uma vasta obra, constituída por contos, crônicas e romances. Não teve seu romance aprovado para o ingresso na Academia Brasileira de Letras. Sua principal obra, o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915, assim como as outras obras do autor, expressa as características fundamentais do pré-modernismo, como o uso de uma linguagem mais popular e a representação de enredos centrados no cotidiano de homens comuns. Observa-se assim nas obras de Lima Barreto um olhar crítico em relação à realidade brasileira. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, observa-se a narração em torno da vida de Policarpo Quaresma, um funcionário público extremamente nacionalista, que vê seus sonhos frustrados. Seu triste fim, a ocasião em que o protagonista é assassinado a mando de Floriano Peixoto, expressa a visão crítica de Lima Barreto diante daqueles que exercem o poder econômico e político. E aí a gente chega a Monteiro Lobato, um outro autor. Esse paulistano. Monteiro ele é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, principalmente no que se refere à literatura infanto-juvenil. Apesar do grande destaque advindo de sua literatura feita para crianças, sobretudo com a publicação da sequência de livros do Sítio Pica-Pau Amarelo, o autor também ficou marcado na história da literatura brasileira pela publicação de obras com um forte teor regional, como o livro de contos Cidades Mortas, publicado em 1919. Nessa obra, Monteiro Lobato apresenta uma série de contos em que os enredos desenrolam-se no Vale do Paraíba, região paulista entre São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse cenário interiorano, o autor reflete sobre a decadência da vida no campo, sendo o ápice dessa reflexão o conto Urupês, protagonizado pelo famoso personagem Jeca Tatu, o qual foi visto por muitos críticos como um símbolo caricato criado pelo autor para ridicularizar o homem do campo. No entanto, Monteiro Lobato criticava não o personagem em si, mas o contexto que o colocava em tamanha miséria. Sempre muito polêmico, chamou a atenção do mundo das letras e das artes pelo seu posicionamento conservador. Em artigo de opinião intitulado Paranoia ou Mistificação, publicado em 1917, no jornal O Estado de São Paulo, nesse artigo ele apresenta uma crítica em relação à exposição da arte modernista, da artista modernista Anita Malfatti, uma das principais figuras da Semana de Arte Moderna de 1922. Segundo Lobato, a criação dessa importante pintura modernista seria fruto de uma deformação mental. Crítico de certos comportamentos que percebia nos artistas e na produção brasileira das primeiras décadas do século XX, como a obediência a modelos estrangeiros e o nacionalismo fanático,
Lobato não pretendeu inovar esteticamente sua literatura, muito menos aprofundar as dimensões psicológicas de seus personagens, mas procurou antes de tudo ser um cativante contador de histórias, as quais transcorriam preferencialmente no interior do país, utilizando-se para isso de uma linguagem simples. E aí a gente chega a Augusto dos Anjos, que é outro também que sou suspeita em tratar sobre ele, né? Mais do ponto de vista autobiográfico do que da obra, porque ele só escreveu uma única obra, o livro de poemas Eu. O Augusto, ele é paraibano, ele é um dos principais poetas da literatura brasileira. A sua poesia tem a peculiaridade de apresentar traços típicos do simbolismo e do cientificismo naturalista, inovação que faz com que seja situado como o poeta pré-modernista. Eu foi publicado em 1912 e os poemas que constituem esse livro têm como característica principal o uso de uma linguagem tida como antilírica, marcada por expressões como escarro, verme, larva, dentre outras. No plano temático, observa-se a ocorrência de assuntos ligados à morte, à decomposição cadavérica, aos excrementos do corpo humano, pus, sêmen, etc. O que resulta em um constante cenário de pessimismo, e que o eu lírico vê-se ansioso, angustiado, despido de sonho e esperança. O mais famoso de seus poemas intitula-se Versos Íntimos. Nele, nota-se as principais características da escrita de Augusto dos Anjos. E aí, chegando a Graça Aranha, também nordestino, maranhense, estreou na literatura com o romance Canaã, publicado em 1902, né? Mesmo período dos Sertões do Euclides. É situado como um escritor pré-modernista, pois nessa obra expressa tendências naturalistas e simbolistas, que somadas resultaram em uma literatura singular, a qual apontava indícios do que viria a ser problematizado com mais ênfase no século XX e início do século XXI, a questão racial. Em Canaã, narra-se um enredo em torno de 2 imigrantes alemães do estado do Espírito Santo. Um desses personagens, de nome Micô, assume uma postura favorável à miscigenação entre os alemães e outros povos, ao passo que o outro personagem, chamado Lance, mostra-se contrário a esse processo, que, segundo sua ótica, resultaria no enfraquecimento da raça ariana. E aí, o que é que estava acontecendo na Europa nesse período todo? Bom, na Europa, nas primeiras décadas do século XX, surgiram tendências artísticas tidas como vanguardistas. Ou seja, a novidade que apresentava tornou as vanguardas, né, de origem francesa, avant-garde. A palavra vanguarda, sobretudo, né, significa o que marcha na frente. Então, naquele período na Europa estava se produzindo trabalhos voltados, né, enfatizados como futuristas. O cubismo também é desse período, né, Pablo Picasso, né, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. A gente fica por aqui nesse momento literário e deixa para que vocês curiosem que cada movimento, que cada... como é que eu posso fechar e sugerir para vocês? Aqui agora a gente, como tocou no que é que estava acontecendo na Europa, e o foco para esse podcast, para esse momento literário, foi mais pensado no Brasil, a ideia é que vocês curiosem o que é que estava acontecendo na Europa, né? E que influenciou diretamente no Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse podcast, e não deixem de curiosar, não deixem de comentar, não deixem talvez até de curtir aqui no Padlet. Um fraterno abraço para vocês.